Reserva Federal, há alguns anos, o Banco Central dos Estados Unidos, a Reserva Federal, produziu um documento intitulado Mecânica Monetária Moderna. Esta publicação detalhou a prática institucionalizada de criação de dinheiro utilizada pela Reserva Federal e pela rede de bancos comerciais globais que ela apoia. Na página inicial, o documento expõe seu objetivo. O objetivo deste folheto é descrever o processo básico de criação de moeda num sistema bancário de reservas fracionárias. Em seguida, descreve este processo de reserva fracionária através de diversas terminologias bancárias. Uma tradução disso é mais ou menos assim. O governo dos Estados Unidos decide que precisa de algum dinheiro, por isso contata a Reserva Federal e solicita, digamos, 10 mil milhões de dólares. O Fed responde dizendo, claro, compraremos de vocês 10 bilhões em títulos do governo. Então o governo pega alguns pedaços de papel, pinta neles alguns desenhos de aparência oficial e os chama de títulos do tesouro. Depois atribui a estes títulos um valor de 10 mil milhões de dólares e envia-os para a Fed. Por sua vez, o pessoal do Fed elabora eles próprios um monte de pedaços de papel impressionantes, só que desta vez chamando-os de notas da Reserva Federal, designando também um valor de 10 mil milhões de dólares para o conjunto. O Fed então pega essas notas e as troca por títulos. Uma vez concluída esta troca, o governo pega nos 10 mil milhões em notas da Reserva Federal e deposita-os numa conta bancária. E após este depósito, as notas de papel tornam-se oficialmente dinheiro com curso legal, acrescentando 10 mil milhões à oferta monetária do Tesouro. E aí está. Foram criados 10 mil milhões em dinheiro novo. É claro que este exemplo é uma generalização, porque na realidade essa transação ocorreria eletronicamente, sem nenhum uso de papel. Na verdade, apenas 3% da oferta monetária do Tesouro existe em moeda física. Os outros 97% existem essencialmente apenas em computadores. Agora, os títulos do governo são, por definição, instrumentos de dívida. E quando a Fed compra estas obrigações com dinheiro que criou essencialmente do nada, o governo está, na verdade, a prometer devolver esse dinheiro à Fed. Em outras palavras, o dinheiro foi criado a partir de dívidas. Este paradoxo entorpecente de como o dinheiro ou o valor podem ser criados a partir de dívidas ou responsabilidades tornar-se mais claro à medida que avançamos neste exercício. Então a troca foi feita e agora os 10 bilhões estão em uma conta de um banco comercial. Aqui é realmente interessante, pois com base na prática das reservas fracionárias, o depósito de 10 mil milhões de dólares torna-se instantaneamente parte das reservas do banco, tal como acontece com todos os depósitos. E no que diz respeito às reservas obrigatórias, conforme afirmado na moderna mecânica monetária, um banco deve manter reservas legalmente exigidas iguais a uma percentagem prescrita dos seus depósitos. Em seguida, quantifica isso, afirmando que, de acordo com os regulamentos atuais, a exigência de reserva contra a maioria das contas de transação é de 10%. Isto significa que, com um depósito de 10 mil milhões de dólares, 10% ou mil milhões são mantidos como reserva obrigatória, enquanto os outros 9 mil milhões são considerados uma reserva excessiva e podem ser utilizados como base para novos empréstimos. Agora, é lógico assumir que estes 9 mil milhões estão literalmente a sair do depósito existente de 10 mil milhões de dólares. No entanto, este não é realmente o caso. O que realmente acontece é que os 9 mil milhões são simplesmente criados do nada, em cima do depósito existente de 10 mil milhões de dólares. É assim que a oferta monetária é expandida. Tal como afirmado na moderna mecânica monetária, é claro que eles, os bancos, não pagam realmente empréstimos com o dinheiro que recebem como depósitos. Se fizessem isso, nenhum dinheiro adicional seria criado. O que eles fazem quando concedem empréstimos é aceitar contratos de empréstimo de notas promissórias em troca de créditos, dinheiro, nas contas de transação do mutuário. Por outras palavras, os 9 mil milhões podem ser criados do nada, simplesmente porque existe uma procura para esse tipo de empréstimo e existe um depósito de 10 mil milhões de dólares para satisfazer as reservas mínimas. Agora, vamos supor que alguém entre neste banco e peça emprestado os 9 bilhões de dólares recentemente disponíveis. Provavelmente, eles pegarão esse dinheiro e depositarão em sua própria conta bancária. O processo então se repete, pois esse depósito passa a fazer parte das reservas do banco. 10% estão isolados e, por sua vez, 90% dos 9 mil milhões ou 8,1 mil milhões estão agora em vez como dinheiro recém-criado para mais empréstimos. E claro, esse 8,1 pode ser emprestado e redepositado, criando um adicional de 7,2 mil milhões a 6,5 milhões a 5,9 milhões, etc. Este ciclo de depósito e criação de dinheiro e empréstimo pode tecnicamente prosseguir até ao infinito. O resultado matemático médio é que cerca de 90 mil milhões de dólares podem ser criados além dos 10 mil milhões originais. Por outras palavras, para cada depósito que ocorre no sistema bancário, cerca de 9 vezes esse montante pode ser criado do nada. Dinheiro dá nervos. Peça ao Pledging Bank of America um pote de dinheiro instantâneo reconfortante, MOME, na forma de um empréstimo pessoal conveniente.
Portanto, agora que compreendemos como o dinheiro é criado por este sistema bancário de reservas fracionárias, uma questão lógica, mas evasiva, pode vir à mente. O que está realmente dando valor a esse dinheiro recém-criado? Certo? O dinheiro que já existe. O novo dinheiro rouba essencialmente valor à oferta monetária existente, pois o conjunto total de dinheiro está a ser aumentado independentemente da procura de bens e serviços. E à medida que a oferta e a procura encontram um equilíbrio, os preços sobem, diminuindo o poder de compra de cada dólar individual. Isto é geralmente referido como inflação, e a inflação é essencialmente um imposto oculto sobre o público. O que costuma ser seu conselho? Isto é inflar a moeda. Eles não dizem desvalorizar a moeda. Eles não dizem desvalorizar a moeda. Não enganam pessoas sob pretexto de salvação. Eles dizem para baixar as taxas de juros. O verdadeiro engano ocorre quando distorcemos o valor do dinheiro. Quando criamos dinheiro do nada, não temos poupanças, mas existe o chamado capital. Então, minha pergunta se resume a isso. Como podemos esperar resolver os problemas da inflação, ou seja, do aumento da oferta de moeda com mais inflação? Claro, não pode. O sistema de reservas fracionárias da expansão monetária é inerentemente inflacionário, pois o ato de expandir a oferta monetária sem que haja uma expansão proporcional de bens e serviços na economia irá sempre desvalorizar uma moeda. Na verdade, uma rápida olhada nos valores históricos do dólar americano versus a oferta monetária reflete esse ponto de forma definitiva, pois a relação inversa é óbvia. Um dólar em 1913 exigia 21,60 dólares em 2007 para igualar o valor. Isto representa uma desvalorização de 96% desde a criação da Reserva Federal. Agora, se esta realidade de inflação inerente e perpétua parece absurda e economicamente autodestrutiva, mantenha esse pensamento, pois o absurdo é um eufemismo no que diz respeito à forma como o nosso sistema financeiro realmente funciona. Pois no nosso sistema financeiro, dinheiro é dívida. E dívida é dinheiro. Aqui está um gráfico da oferta monetária do ZEWR de 1950 a 2006. Aqui está um gráfico da dívida nacional do ZEWR para o mesmo período. É interessante que as tendências sejam praticamente as mesmas, pois quanto mais dinheiro houver, mais dívida haverá. Quanto mais dívida houver, mais dinheiro haverá. Em outras palavras, cada dólar em sua carteira é devido a alguém por alguém. Lembre-se de que a única maneira de o dinheiro existir é através de empréstimos. Portanto, se todos no país conseguissem pagar todas as dívidas, inclusive o governo, não haveria um dólar em circulação. Na verdade, a última vez na história americana que uma data nacional foi completamente abandonada foi em 1835. Depois do presidente Andrew Jackson encerrar o Banco Central que perseguia a Reserva Federal. Na verdade, toda a plataforma política de Jackson desenvolveu-se essencialmente em torno do seu compromisso de fechar o Banco Central, declarando a certa altura que as grandes tentativas que o banco tem feito agora para controlar o governo, são apenas uma preferência pelo destino que aguarda os americanos, se eles estão molhados na perspectiva desta instituição ou na criação de outro like. Infelizmente, a sua mensagem não estava disponível, e os bancos internacionais conseguiram inserir outro banco central em 1913, a Reserva Federal. E enquanto esta instituição existir, o dinheiro imediato está garantido. Não. Até agora, temos discutido a realidade de que o dinheiro é criado a partir do dinheiro, através do dinheiro. Esse dinheiro é baseado nas circunstâncias do banco, que estão refletidas nas reservas. E através deste amplo sistema de reservas, qualquer depósito pode criar 9 vezes mais do que o seu preço original, em geral, destruindo a oferta monetária existente, aumentando os preços na esfera social. E uma vez que todo este dinheiro é criado a partir de problemas e distribuído de várias maneiras através de meios comerciais, as pessoas ficam isoladas dos seus problemas originais. E há uma proporção desigual em que as pessoas devem competir pelo trabalho a fim de obter dinheiro suficiente do estoque de dinheiro para sustentar os preços da habitação. Living. As dysfunctional and backward. Não importa o que pareça, ainda não veremos nada que não seja real. E este é um elemento da estrutura que revela a real fragmentação do sistema. Então, aplicação de interesse. Quando um governo retira dinheiro da federação,
ou quando uma pessoa retira dinheiro de um banco, isso quase sempre deve ser recebido com grande interesse. Por outras palavras, quase todo o dólar que existe deveria ser devolvido com juros no final do nascimento, mas se todo o dinheiro doado pelos bancos centrais e distribuído entre os bancos, numa dose, somente o que é chamado de princípio é criado no estoque de dinheiro. Então, onde está o dinheiro para sustentar todos os interesses que estão ganhando? Em um lugar. Isso não existe. A aplicação disto é escalonada, porque a quantidade de dinheiro dada aos bancos excede sempre a quantidade de dinheiro que está disponível em circulação. Portanto, existe uma força econômica constante na inflação, porque é sempre necessário dinheiro novo para ajudar a reduzir o inacessível imediato criado pelo sistema, que exige o pagamento de juros. Isto também significa que a matemática, as regras e a falência são literalmente criadas pelo sistema e sempre haverá pacotes ruins da sociedade que serão prejudicados. A analogia com este jogo de cadeiras musicais, porque quando a música para, alguém fica embaixo. E é isso. Isto excede incrivelmente a riqueza real do indivíduo para os bancos. Porque se você não puder pagar pela sua energia, eles vão ficar com a sua proporção. Isto é especialmente irritante quando você percebe que esse padrão não só é necessário devido às práticas de reservas fracionárias, mas também devido ao fato de que o dinheiro que o banco lhe deu nem sequer existia legalmente. Em 1969, houve um processo judicial em Minnesota em que a culpa foi de um homem, nomeadamente Jerome Daly, o que levantou questões sobre a encomenda da sua casa pelo banco que lhe dava o dinheiro para a comprar. Seu argumento era que sua empresa exigia que ambas as partes, ele e o banco, apresentassem a forma legítima do proprietário para a troca. Em linguagem simples, isso é chamado de consideração. Daly explicou que o dinheiro não era na verdade do dono do banco, porque foi criado do nada assim que o acordo de troca foi assinado. Lembre-se da teoria moderna das trocas monetárias. O que eles fazem quando cobram impostos é aceitar notas de promessa em troca de empréstimos. As reservas não mudam para impostos, mas os créditos fiscais constituem novos acréscimos ao total de impostos do sistema bancário. Por outras palavras, o dinheiro não sai dos seus ativos existentes. O banco simplesmente os inventa, sem apostar nada de seu além do poder teórico no papel. À medida que o julgamento prosseguia, o presidente do banco, Sr. Morgan, tomou a decisão e, no memorial pessoal do julgamento, lembrou que o Planchette, o presidente do banco, admitiu que, em conjunto com o Federal Reserve Bank, ele havia criado dinheiro e crédito em seus livros gravando livros. O dinheiro e o crédito apareceram pela primeira vez quando os criaram. Morgan afirmou que não existe nenhuma lei ou estatuto do Zahor que lhe dê o direito de fazer isso. Uma consideração lógica deve existir e ser dada para apoiar o conhecido. O julgamento revelou falta de consideração lógica, com cujo acordo concordo. Ele também afirmou poeticamente que somente Deus pode criar algo monetário do nada. E desta vez, o tribunal rejeitou o pedido de venda bancária e Daly saiu de casa. Aparentemente, as razões para esta decisão são incríveis. For every time you borrow money from a bank, seu dinheiro não só contraria, como também não prejudica seu contrato, pois o banco nunca recebeu o dinheiro que era de imóveis. To begin with. Infelizmente, tais implementações governamentais são proibidas e não aceitas, e o jogo da transferência perpétua de poder rico e de dinheiro perpétuo continua. E isso nos leva à última pergunta. Por quê? Durante a Guerra Americana, o presidente Lincoln superou os elevados impostos que os bancos europeus ofereciam e decidiu fazer o que os presidentes dos bancos pais recomendavam, que era criar uma taxa de câmbio independente e desacostumada à época sem dinheiro. Isso foi chamado de Verde. Pouco depois de esta localidade ter sido tomada, um documento de embarque que circulou entre os interesses bancários britânicos e americanos afirmava que a glória é apenas a posse do trabalhador, e com ela vem a posse do trabalhador. E o plano europeu é que o capital controle trabalhar controlando as pensões. Isso pode ser feito controlando o dinheiro.
Isto não permitirá dólares, pois não podemos controlar isso. A polícia política faccionada pela Reserva Federal, que é uma prática comum na maioria dos bancos do mundo, é de facto um sistema de glória moderna. Veja isso. O dinheiro é criado a partir de problemas. Como reage a gente quando ocorrem problemas? Eles cedem ao trabalho para pagar por isso. Mas se o dinheiro só pode ser criado a partir do dinheiro, como é que alguém pode ser pobre no mundo? Não pode ser. E é isso que é importante. E é o medo de perder ativos associado à luta para manter o dinheiro e a umidade perpendiculares ao sistema, combinado com a inevitável concha dentro do dinheiro criada por um juro que nunca poderá ser reembolsado, que mantém os trabalhadores dentro dos limites. Trabalhar sobre rodas acaba apoiando um império que na verdade apenas apoia a elite no topo da pirâmide. Afinal, quem você realmente está trabalhando por trás disso? Meu dinheiro é criado em um crime entretenimento em banco. Eles são os verdadeiros mestres, juntamente com as empresas e os governos que apoiam. A glória física exige que as pessoas sejam treinadas e treinadas. A glória econômica exige que as pessoas se eduquem e se treinem. Esta é uma das piadas mais arquitetadas para manipulação social e é basicamente uma guerra invisível contra a população. O dinheiro é uma arma usada para vencer e enganar a sociedade. E o interesse é o seu principal problema. Enquanto a maioria anda pela cidade, a nuvem desta realidade, os bancos, em ligação com governos e empresas, continuam a corrigir e a expandir as suas táticas de guerra econômica, gerando novas bases como o Grande Banco e o Fundo Monetário Internacional, e também criando um novo tipo de soldado, o assassino econômico do nascimento.